Bom dia a todos. Na qualidade de presidente da Comissão Especial de Inquérito instituída pela Portaria 2261 de 2020, dou início aos trabalhos. Gostaria de convidar a minha vice-presidente, professora Cris do Barreto, e o meu relator, Rafael Laranjeira, que sentasse à mesa, junto com a funcionária da Prefeitura, que será a primeira a ser ouvida, a dona Maria Aparecida Anacleto Pires Lança. Por favor. Bom dia, dona Cida, né? A gente conhece, tem muito apreço pelo seu trabalho. Dona Cida, como a senhora sabe, houve algumas denúncias, né, a respeito de alguns contratos da Prefeitura de Arujá, no qual houve um ex-funcionário público comissionado que hoje se encontra preso, né? Diante dessas acusações e dessas investigações, essa Câmara começou a fiscalizar a forma que foi elaborado os contratos, para saber se houve algum tipo de favorecimento a alguma empresa ou a colaboração de algum funcionário público, concursado ou não, ou a intervenção de algum funcionário público. Então, gostaria que a gente irá fazer algumas perguntas para a senhora responder, né? E a gente vai manter da mesma forma que estão sendo feitas as outras oitivas. Os membros desta comissão terão o tempo necessário, assim como a senhora, para responder, e os demais vereadores terão 3 minutos para suas perguntas, com 1 minuto de réplica. Havendo a necessidade, a gente irá aumentar o tempo para os nobres pares. De início, eu gostaria que a senhora contasse para a gente, explicasse, qual foi a função que a senhora exerceu na Copel a partir de 2017. O microfone, por favor, só. Liga para ela, hein? A Copel, ela funciona da seguinte maneira: todo ano ela é renovada. Então, em 2017, eu só olhando as portarias para saber se eu era presidente, se eu era membro, se eu era suplente, não sei te informar qual era a minha função em 2017. Precisaria estar com as portarias na mão para saber disso, e eu não tenho as portarias agora, porque todo ano muda. A gente tem os membros, eles são reconduzidos, às vezes troca algum, que nem eu posso ser presidente esse ano, e o ano que vem eu já não posso ser presidente. Aí eu posso ser reconduzida, mas como membro, como suplente, ela tem que ser readequada todo ano, ela tem que ser modificada. Então, em 2017 eu não sei como estava, nem agora. Agora, esse ano eu sou suplente. Perfeito. Mesmo a senhora não sendo a presidente ou membro efetivo, a senhora participa normalmente das licitações, da elaboração dos projetos? Ajudo todos eles. Em todas as licitações eu ajudo. Perfeito. E como funciona o seu trabalho, a sua rotina de trabalho como membro efetivo ou não dentro da Copel? A Copel em si é só para análise das licitações. Eu, trabalhando no departamento de compras e licitação, sou encarregada da função de elaborar editais, publicar, contar prazo, abrir recurso. A Copel faz a parte da abertura da licitação. Copel, das licitações presenciais. Concorrência pública, tomada de preço, chamada pública, convite. Copel. Pregão, outra coisa. Pregão não tem nada a ver com Copel. Então, para esclarecer para a gente, nessa área, a gente, infelizmente, somos meio leigo mesmo como funciona esse processo, por isso estamos aqui para entender, né, dentro daquela Lei 8666, que é a lei que tem que ser seguida em todas as compras da Prefeitura. Sim. Eu gostaria que a senhora explicasse para a gente como é feito o início desse processo. Ou seja, a gente teve o contrato dessa empresa que
para o lixo. Como é feita a primeira elaboração, o primeiro documento sai da onde e como é o processo, anda este processo dentro da prefeitura, no setor de compra e até chegar na Copel, se for necessário. Todo o procedimento começa dentro da própria secretaria, independente do que é. A saúde começa o procedimento dela, serviço começa o procedimento dele, tudo sempre com a determinação que a gente já tem de Tribunal de Contas, 3 orçamentos para compor preço médio, memorial descritivo sobre o que é o serviço. De posse desses 3 orçamentos, faz-se a solicitação de compra com o preço médio. O secretário competente autoriza, vai para a contabilidade para saldo de verba. Só depois que tiver saldo de verba é que ele vem a primeira vez para o departamento de compras. A gente analisa se tem toda a documentação que é obrigatório compor o processo, aí encaminha para o secretário novamente para autorizar a licitação. Depois dessa autorização, volta para elaborar edital. Elaborou o edital da modalidade competente, vai para o departamento jurídico, o jurídico aprova o edital, depois de aprovado, volta para o compras para fazer a publicação. O edital é responsabilidade, então, do setor de compras. O setor de compras que elabora edital, que faz edital. O edital tem todo um procedimento já autorizado pelo Tribunal de Contas. Então, a gente tem sempre aquela mesma linha de edital. Há alguma interferência de alguma secretaria ou secretário na elaboração dos editais? Não. É totalmente técnico. Secretaria só indica o que ela precisa de documentação técnica dentro do que a lei permite. A senhora falou a respeito de documentação. Quem analisa a documentação que as empresas enviam é o setor de compra da prefeitura? Esse é o setor responsável? Documentação jurídica, fiscal, financeira é a Copel ou os pregoeiros. Documentação técnica a gente manda para a secretaria que solicitou o documento técnico. Houve, num dos vazamentos desta operação da Polícia Civil, que a empresa Centeleste, ela aumentou um pouco tempo antes dessa licitação, o seu valor venal, se eu não me engano. Né? Houve com qual tempo de antecedência pode ser alterado esses valores ou não tem um tempo? Ela pode alterar, por exemplo, hoje eu vou alterar o valor da minha empresa para poder participar de amanhã de um novo edital. É averiguado esta informação também ou isso não é necessário? Não faço ideia dessa regulamentação, isso é coisa de Jusesp, não tenho ideia. Eu só tenho que analisar na época da licitação se ela tem capital necessário para participar da licitação, só isso. Perfeito. E depois dos documentos entregues na prefeitura, há permissão para que esta mesma empresa entre um novo documento informando a alteração do seu capital inicial ou não? Não. Documentação entregue no momento da licitação não pode ser alterada nem mexida. Por ninguém. Alguma vez a ingerência ou a participação de algum secretário ou de algum funcionário de outra pasta nas datas, né, ou durante a elaboração com vocês, o membro da Secretaria de Compras? E qual secretaria é responsável hoje pela Secretaria de Compras? A diretoria? A secretaria, o Departamento de Compras é de responsabilidade da Secretaria de Finanças. Nós estamos ligados à Secretaria de Finanças. Ninguém interfere no procedimento de licitação. O procedimento de licitação é exclusivo do Departamento de Compras. Tanto a escolha de modalidade, nós que determinamos a modalidade dentro do que a lei permite, quanto toda a elaboração de edital. A gente elabora edital com a documentação técnica enviada pela Secretaria, desde que atenda às normas do Tribunal de Contas. Porque se estiver também fora das normas, a gente não coloca. Perfeito, Cida. Com qual frequência, ou alguma vez houve a participação do funcionário Jonce dentro da sala ou próximo à sala nas datas da licitação? Não. Do funcionário Edson Nasser? Não. Do prefeito José Luiz Monteiro? Não. Do vice-prefeito Márcio de Oliveira? Não.
Do secretário Leandro Larini? Não. Da secretária de Saúde, Carmen? Não. Então, eles nunca entraram sequer lá para solicitar uma agilidade de um processo, ou eles nunca participaram da data dos pregões? Não participam de datas de pregões. Eles entram no departamento para assinar o que eles precisam assinar, para saber andamento de processo, nunca para pedir, para agilizar. A gente sabe as necessidades da secretaria. Então, a gente já tem as prioridades. E nem saúde é sempre uma prioridade, porque é tudo muito essencial para a saúde. E isso, serviços de contratação. Quando é um registro de preço, que não são coisas tão essenciais, a gente prioriza sempre o essencial. E a gente já conhece, por causa desse longo tempo, o que é essencial para o município e o que não é. Perfeito. Como é feito o chamamento para um contrato emergencial? Qual é a forma utilizada? O processo em si? Do emergencial? Isso, dos contratos emergenciais. O contrato emergencial ele também tem todo um currículo certinho para ser seguido, conforme determina a lei. Ele tem toda a pré-montagem também, que também é orçamentos, 3 orçamentos, mas isso também não é feito pelo Departamento de Contas. O emergencial, em geral, é feito dentro das próprias secretarias. O contrato emergencial só vem para o Departamento de Compras, em geral, para fazer a publicação do ato. Porque é ratificado pelo prefeito, mas ele tem todo esse trâmite da lei. Que a gente, quando vai publicar, a gente vê se tem todos os componentes dentro do processo. Perfeito, mas então um contrato emergencial não é feito da forma de publicação para a convocação das empresas que participem. Eles são chamados de que forma? É feito esses 3 orçamentos. Como se chama estas empresas para participarem, sendo um contrato emergencial? Como elas ficam sabendo? Quem escolhe essa modalidade? De que forma são feitos? Aí as secretarias que podem te informar. E essa parte não cabe ao CONTRAS. Houve um problema com um contrato emergencial da OS, que administrava o PA. Da OS? Isso, da OS, que administrava o PA em 2018. Foi feito emergencial no final de 2017 e foi prorrogado a mais do que a lei permite, porque é permitido 2 prorrogações de 6 meses e ficou cerca de 8 meses esse mesmo contrato. A senhora passa pela COPEL, pela administração de compras, essa solicitação para ampliação do prazo desse contrato, depois que vocês liberaram este contrato em si, ele foi prorrogado sem o aval do setor de compras, e nesse contrato específico, de que forma, como a documentação passa pela COPEL, né, passa por vocês e analisa todos os documentos, nesse contrato específico, de que forma foram feito o convite para que essas empresas participassem? Emergencial não passa pela COPEL. O contrato emergencial é feito diretamente pela secretaria. Só passa pela COPEL a publicação do ato, da ratificação do ato, porque eu faço as publicações no Diário Oficial. Certo, mas você não averigua a documentação? Não. Então, é simplesmente, a secretaria ela é 98% responsável. A parte do setor de compras só publica. Emergencial. Só isso. Tendo um parecer jurídico, só vou se publica. Ver se tem todos os fundamentos. Se tem os orçamentos, se tem parecer jurídico, se tem os orçamentos, se tem o parecer jurídico e se tem a ratificação do prefeito. Ratificação tem que ter também os mínimos. O objeto, quem a gente está contratando, valor e prazo, que é o que eu publico. Então, ele se torna muito frágil, né? Então, um contrato emergencial, ele tem a tecnicidade dele, quem utiliza são as secretarias em si, e não o setor de compras. É porque ele é um emergencial, quem pode determinar a emergência é a secretaria, não o departamento de compras, né? Tá, mas o que me preocupa, dona Cida, até a senhora mesmo, como já foi presidente e não sabe no momento o cargo que está exercendo dentro da COPEL, mas como diretora do setor de vendas, essa fragilidade, ou seja, uma secretaria simplesmente ela faz todo o processo lá e apenas temos que, no setor de departamento de compras, apenas prorrogar, publicar. Só para publicação. Então, é muito frágil, né, até a licitação. Emergencial é isso.
É triste, frágil, mas vamos dar sequência. Na data do pregão, que a empresa Centelete saiu vencedora, houve um problema na porta da prefeitura, isso é notório, todos sabem que houve uma confusão, né? E no qual o próprio Edson veio aqui e falou que passou no momento. A senhora presenciou, viu algum tipo de confusão nesta data entre os participantes? Eu desconheço. A senhora, nesta data, a senhora viu algum desses agentes políticos que foram citados, tanto o Jonce quanto o senhor Edson, próximo à sala nesta data ou junto na minha com esse sala, problema? não. Na sala da Copel, não. Perfeito. Gostaria de passar a palavra agora para nosso membro desta comissão, a vereadora Ana Poli. Bom dia. Bom dia, Ana. Tudo bom, Cida? Obrigada aí, né? Obrigada aos demais desde já, né? Os vereadores aqui, o Rogério, que preside essa SEI, a Cristiane, que é a vice, o Rafael Laranjeira, eu sou membro, né? E os demais aqui presentes, o Júlio, o Renato e o nosso presidente da casa. Eu gostaria, assim, só de saber, você poderia informar quem normalmente emite o parecer jurídico para ser feita a licitação e se costuma ocorrer problemas durante a licitação, se tem a presença de algum membro da Secretaria Jurídica, né, dentro ali da própria reunião, e se assim esclarece, especialmente nesses casos da saúde, no caso da limpeza urbana, se você se recorda, né, quem que emitiu os pareceres e se houve ali, né, no caso, algum problema durante, quem que sana? Normalmente quem que sana, e se especialmente nessas da saúde e da limpeza urbana, se houve algum problema, quem do jurídico deu suporte? Especificamente eu não vou te saber dizer se houve algum problema na licitação, porque a gente lida com muita licitação, muitos anos, eu não sei nem especificamente qual ano é. Parecer jurídico é emitido pela Secretaria Jurídica. Alguns pareceres a própria Secretaria emite, alguns pareceres vai para as procuradoras emitir os pareceres e aí a Secretaria ratifica. Quando algum problema jurídico na licitação, a licitação é suspensa e o caso é enviado para a Secretaria. Nunca resolvido ali na hora. Entendi. Se é casos de recurso, que é depois de publicação, que tem os prazos legais para recurso, também tudo é montado, processo e enviado para a Secretaria. Tudo que trata de jurídico, parecer jurídico com a Secretaria Jurídica. Certo. E houve algum recurso nessas licitações não em 2018, 2019, 2020? Não tenho como lembrar. É uma coisa normal. Licitação grande é uma coisa normal ter recurso. Certo. Licitação que envolve muita empresa, é a hora que você publica habilitação, julgamento, qualquer ato, e em geral tem recurso. Especificamente nessas eu não vou conseguir lembrar se houve ou não, só verificando os processos. Certo. E quem na prefeitura faz também a análise da capacidade, né, técnica, se tem assim em separado alguém que emite da capacidade técnica, da idoneidade, né, os documentos, enfim, que são necessários, exigidos, né, pela própria legislação. Mas aqui a gente agora está falando assim, de modalidade de licitação diferente. Vocês estão misturando saúde com lixo. Modalidade da saúde foi chamada pública. É um tipo de análise. Você fala nome. A saúde foi a chamada pública, é um tipo de análise. O lixo foi um pregão presencial, é outro tipo de análise. Mas sempre a documentação técnica é realizada pela parte técnica da secretaria que solicita. Porque eu não tenho capacidade técnica para ver documento de empresa ligada à saúde e de documento de empresa ligada à limpeza urbana. Por isso que a gente fala, a parte técnica é solicitada pela secretaria. Solicitada pela secretaria e analisada pela secretaria.
Quando é uma obra, os documentos vão para a Secretaria de Obras analisar. Parte técnica, parte jurídica, fiscal, documentação da pessoa jurídica, a gente que analisa. Copel e pregoeiros. Perfeito. Obrigada. De nada. Mas o que você falou tem tudo a ver. A nossa saúde, sim, é um lixo. Por isso a gente acaba confundindo, né? As modalidades podem ser diferentes, mas que a saúde de Arujá está um lixo e todo mundo vê isso há muito tempo, né? Sei que não é culpa sua, mas é que a fala até realmente reflete a realidade do município de Arujá. Gostaria de passar a palavra agora para o vereador Júlio do Caetano. Boa tarde a todos. Bom dia, né? Bom dia ainda, gente. Em nome do presidente, cumprimento a todos os presidentes aqui. Queria agradecer ao pessoal da Copel que está vindo aqui para dar os esclarecimentos. Cida, como você disse, o memorial descritivo, como sistema de referência, ele vem da própria secretaria, né? E vocês somente fazem o anúncio, o chamamento dessas empresas, né? Então, tecnicamente falando, toda essa análise ela é feita pela comissão em si. A comissão ela tem uma variação, né? Todo ano tem a mudança de pessoas, né? E o departamento, ele tem, acho que 5 ou 6 pessoas, né? E dentro dessa comissão, tem pessoas de fora que não são daquele departamento? A Copel ela é composta do presidente e suplente de presidente. 2 membros e suplente dos membros. Então, são 4, 6 pessoas. Então, sempre tem alguém de fora. E a gente costuma pedir que se coloque pessoas ali do prédio mesmo, ou pessoas que estão sempre ali no prédio. Mas a maioria dos membros são do próprio departamento de compras. Então, são vocês mesmos, né, que fazem. Mas aí todo chamamento como... Então as discussões das partes técnicas, elas não foi feita pela própria secretaria. Ok, então tecnicamente falando, a gente não poderia fazer alguns questionamentos em relação, como a vereadora Ana Poli colocou, em relação à questão da idoneidade, da carta técnica. Idoneidade é documentação fiscal. Fiscal, jurídica, isso aí é analisado pela gente. Ok. Técnica, não. Técnica, não. Idoneidade não é técnica. Certo. São questões distintas. Sim. Em termos de uma análise geral, né, no contexto, o que a senhora acha dos termos de referência ou da idoneidade que a senhora observa, se ela poderia ser um pouquinho mais rigorosa? Isso a gente não tem que achar. É lei que determina. É tudo baseado no que a lei exige que tenha. Isso. O memorial descritivo ele tem que ter a descrição dos serviços minucioso. Sim. Então, isso quem pode me descrever o serviço é quem está solicitando o serviço, que conhece a rotina do serviço. Os demais documentos são só o que a lei permite. A gente não pode pôr nem a mais e nem a menos. Ok, perfeito. A Copel, ela é nomeada por quem? A Copel, ela é sugerida por nós, membros mesmos, e homologada pelo prefeito. É sugerida por vocês mesmos? Nós mesmos. Ok. Sempre atendendo à lei também, que a lei determina lá a quantidade de pessoas, quantas podem ser comissionadas ou efetivos, que agora eu não me lembro o que diz a lei. No caso de Arujá, todo mundo efetivo, não tem nenhum comissionado na Copel. Que eu tenho conhecimento dessa parte de licitação, nessa última, né, que houve a questão o vencimento da sentença. Não é feito nada de boca, tudo é no papel.
Então, eu tenho uma folha de manifestação que eu coloco nos processos. Então, algum licitante quer se manifestar, ele vai pôr aquilo por escrito e aquelas manifestações vão ser analisadas dentro do que ele está rebatendo. Se é uma coisa técnica, vai ser analisada pela secretaria que está requisitando. Se é uma coisa jurídica, vai ser analisado pelo departamento jurídico. Então, dentro da sala de licitação, nunca ocorre uma coisa assim estrondosa que causa espanto. Não, é tudo dentro do que a lei determina. Você tem publicação, você vai ter prazo para recurso, tudo dentro dos prazos legais. Então, nada transcorre de forma assim que a gente vê, nossa, aconteceu isso, que causa surpresa. Não. Dona Cida, só um minutinho, Renato. Só uma dúvida que me surgiu e ver a fragilidade, como a gente, pelo menos eu não sei se isso nos outros municípios, mas que a cidade de Arujá tem quanto o andamento dos processos. Porque se num processo emergencial, pouco a Copel e o setor de compra participa, quase nada. Mas isso é lei. Não, eu entendo. A gente, quando eu até pedi, por respeito, quando eu perguntar, senão você vai ter uma ata, senão o pessoal não vai conseguir registrar a minha pergunta e a sua resposta. Né? Então, porque não é uma afirmação o que eu estou fazendo agora. Eu estou afirmando que da forma que nós conduzimos, porque a Lei 8666, ela fala o que temos que fazer. A gente não pode fazer nada diferente daquilo, mas se a gente quiser apertar um pouquinho mais, para ser mais rígido, a gente pode fazer. Né? Então, quanto à não análise da documentação ou uma maior participação do setor de compras num contrato emergencial, é uma política de contratação. Ou seja, se o prefeito quisesse, ele poderia muito bem falar assim, olha, essa documentação toda tem que ter o aval do setor de compras, mesmo sendo emergencial, para não cair dos riscos, para saber de que forma foram convidadas as empresas, para não ter nenhum tipo de dúvida. Então a fragilidade é muito grande. A senhora muito bem disse agora que também a segunda colocada sequer tem a documentação fiscalizada, porque a lei não obriga. Só que a segunda colocada do lixo acabou assumindo. Né? E sequer teve a documentação analisada por um simples parecer jurídico. Então, quem tem a força maior hoje na contratação das empresas deixa de ser o setor de compras e sim o jurídico, no qual com parecer pode simplesmente aprovar ou não, mesmo você tenha o conhecimento técnico no qual a senhora tem, do que a Copel tem e até que seria o setor de compras por obrigação de analisar, simplesmente ele fez um parecer, por exemplo, agora, né, desse contrato novo da segunda empresa que foi contratada, foi feito rápido. Tinha que ser feito rápido mesmo, porque o lixo estava sendo jogado nas ruas, mas tem que tomar todo o cuidado necessário. Né? Então, é uma preocupação muito grande quanto a isso. Né? A gente tem que trabalhar para que a gente melhore, né? E não abra mais brechas para isso. Né? Mesmo que a Lei 866 não permite, a gente pode ter uma regulamentação também própria, não infringindo a lei maior. Né? É só uma afirmação mesmo, não uma pergunta. Né? Passar a palavra agora, por favor, para o vereador Renato Caroba. Não posso esclarecer? Pode, claro. A contratação emergencial, ela tem uma obrigatoriedade de ser seguido. Tem um artigo na lei que ele fala como ela tem que ser feita. Então, todas as contratações emergenciais seguem aquilo. E o departamento jurídico ele é capaz de analisar toda a documentação muito melhor do que eu, do que qualquer membro da Copel. Ele é jurídico. Ele sabe o que está na lei e o que não está. Então, o documento analisado também pelo departamento jurídico que emite o parecer tem a mesma validade do que a Copel analisar. Na Copel, nós não temos nenhum advogado. Entendeu? Então, é uma coisa que está dentro da lei. Ela segue a lei. A lei permite, então se usa para a lei. E é uma emergência. Quando não é uma emergência, faz a licitação normalmente. Depois com o Renato já está ali, depois eu vou fazer uma réplica quanto a isso, porque eu discordo completamente. Se fossem os procuradores que fizessem todos os pareceres de compras, de licitações, eu concordaria que seriam funcionários concursados. Mas como quem normalmente expede esses pareceres é a Secretaria Jurídica, sim, no qual, sim, um cargo comissionado com direto acesso ao prefeito, então eu acredito que teríamos uma maior segurança se fosse feito por profissionais igual a vocês, que são funcionários concursados da Prefeitura Municipal de Arujá.
Com a palavra, o vereador Renato Caroba. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Bom dia, dona Cida. Só fazer um parênteses aqui. É o secretário jurídico, o ex-secretário jurídico, que está preso nesse momento. Então, é só para dizer assim, eu concordo com a senhora, mas neste momento, tem um ex-secretário jurídico que deu pareceres nos processos licitatórios todos, que está preso. Então, não é só porque está lá e que está tudo certo, não se estivesse, talvez ele não estivesse preso agora. Mas, enfim, dona Cida, é lei que precisa haver uma comissão de licitação, a COPEL. É lei que a COPEL tem que atender e se atentar aos editais, que, como a senhora bem disse aqui, é elaborado pela própria secretaria, que é quem solicita o serviço, solicita aquela contratação. A senhora, pela experiência que a senhora tem, todos nós reconhecemos isso, né? A experiência que a senhora tem aqui no setor, em especial na licitação, a senhora chegou a questionar algum momento algo que estivesse no edital e que a senhora, pela experiência que tem, apesar da última palavra ser sim do jurídico e ser da secretaria, a senhora chegou a questionar algum momento, algum edital, alguma exigência no processo licitatório que a senhora, pela experiência e pela lei, entendesse que aquilo talvez pudesse dar algum problema, inclusive para a COPEL poder realizar, para a comissão poder realizar a licitação, não? Peraí, vamos começar. Primeiro você falou que a secretaria faz edital. É que não está no... Não sei se está... A senhora ocupou mais próximo. A secretaria? Isso. A secretaria ela não faz edital, ela faz um memorial. Isso, perdão. Aí o edital é elaborado lá pela gente. Ok. E a gente costuma seguir sempre o que a lei determina. O que pode ser pedido e o que não pode. Uhum. Então, quando chega alguma coisa que não possa ser pedido, eu não vou me recordar agora do que pode ter acontecido. Algumas coisas vêm, eles pedem assim, uma quantidade de atestado que não pode ser pedido. Então, eu coloco só o que a lei permite. O atestado é sempre 50% da quantidade. Então, às vezes, eu observo que a quantidade está errada e eu corrijo essa quantidade. Mas, especificamente nesses, eu não vou me recordar se teve algum problema, se não teve. Então, mas a senhora já, a comissão, ou a senhora em especial, já chegou a questionar algum dado, alguma exigência, ou algum dado no memorial feito pela alguma secretaria? A senhora poderia dizer se seria corriqueiro, comum, natural que se houvesse? Não. Ou aquilo que vem do memorial a senhora... Não, a gente, principalmente nessa parte da documentação, o que vem no memorial, assim, referente ao serviço, eu nem olho. Porque aí é o trâmite do serviço. Aí eu não sou capaz de analisar se aquilo está certo, se não está. Horário de trabalho, quantos dias vão trabalhar, isso aí é da secretaria. A parte da documentação técnica, aí eu analiso. Por quê? Porque tem que seguir o que a lei permite. Quando está a lei, a gente comunica a secretaria e fala, isso aqui não pode, vocês têm que tirar isso daqui. Aí eles corrigem o memorial tirando o que está errado. Mas eu não vou recordar agora o qual aconteceu já isso ou não. Ok. Dona Cida, a senhora comentou aqui, me perdoe se eu falar a palavra errada aqui, que eu acabei, não sou especialista nessa área como a senhora é. Mas na pergunta do Rafael, a senhora falou que ninguém se manifestou em qualquer... A senhora pelo menos não recorda, ou não tem uma manifestação no momento de um dos participantes, numa das empresas, enfim, que estavam participando em qualquer processo licitatório. Mas quando há algum questionamento que precisa ser colocado em processo, precisa ser autuado no processo, formalizado esse questionamento, a COPEL encaminha, quando há uma dúvida que a COPEL não possa resolver ou algo do tipo, vai para o setor jurídico. Jurídico, que nem eu falei para ele. Se for uma dúvida jurídica, vai para o jurídico. Sim. Se for alguma coisa técnica, vai para a secretaria. Ok. Isso. Então, do jurídico... Sempre por escrito. Tá? A senhora nunca chegou a questionar, e é bom, estou fazendo isso porque vou fazer essa pergunta porque perguntei isso para os demais secretários, as demais pessoas que passaram por aqui. Apesar de ser jurídico, a senhora nunca, pela experiência que a senhora tem, a senhora nunca achou nenhum parecer, a senhora nunca questionou ou botou em dúvida, ou questionou pessoalmente com algum secretário, qualquer parecer dado, inclusive para resolver uma questão, um argumento de alguma empresa
no processo licitatório, ou seja, aquilo que o jurídico determinou, a Copel cumpria? Eu não estou dizendo se isso deveria ser certo ou errado, tá? Eu não me recordo, porque a gente faz tudo que está assim dentro da lei. Porque a licitação, ela tem a lei e a gente tem que seguir. Se a gente fugir daquilo, a gente vai ter problema. Uhum. E nem falou de documentação. Eu não poderia fazer uma regulamentação própria e pedir coisa a mais? Não pode, o tribunal não permite. O Tribunal de Contas não permite que eu invente um documento, que eu possa pedir alguma regularidade da empresa que não esteja ali na lei. Por isso que eu falo, criar uma documentação, criar uma portaria da prefeitura exigindo documentos. O primeiro edital que a gente soltar, exigindo esses documentos que a prefeitura quer, vamos ter problema, vai ser barrado no tribunal. Dona Cida, na Secretaria de Serviço, Sim. É quem é responsável pela contratação da empresa da coleta do lixo, enfim, e do serviço no geral, de limpeza, né? O secretário Leandro Larini, ou então o secretário Leandro Larini, alguma vez pediu para que a senhora desse atenção ou analisasse de forma diferente alguma das empresas que estavam participando em algum momento, em alguma licitação? Não, porque a gente também não faria. A gente segue ali. A senhora Carmen, que é a secretária de saúde, ou o doutor Martino, o doutor Messias, que foi o secretário de saúde, um período de tempo aqui, curto inclusive, também chegou a participar, pedir uma atenção maior da senhora, ou para alguém, se a senhora tem conhecimento, alguém da Copel, para que desse atenção a alguma empresa específica, alguma empresa que estivesse participando do processo licitatório? Não, nunca. Nas visitas técnicas, como as visitas técnicas, em especial da empresa de lixo, como elas acontecem? Com quem é feito o agendamento da visita técnica? Com a própria secretaria. Com a própria secretaria. Sim. Então, a Copel ela fica sabendo se a realização, ou se ela precisa ficar sabendo e como ela precisa ficar sabendo da realização da visita técnica. Visita técnica é assim, ela pode acontecer, quando ela é obrigatória, ela pode acontecer durante toda a disponibilidade do edital, que é o que o tribunal aceita. Se eu quero marcar uma visita específica para um dia só, aí ela não pode ser obrigatória. E nos nossos editais, em geral, elas são obrigatórias e estão disponíveis durante todo o período do edital. Agenda diretamente na secretaria, a secretaria faz as visitas. No dia anterior à licitação, quando já acabaram as visitas, me mandam uma via e uma via fica com a empresa. A empresa é obrigada também a colocar uma via no documento de habilitação. Essa via que atesta que houve a visita técnica é assinada por quem? Aí é por quem realizou as visitas. Às vezes o secretário, às vezes é o adjunto. O secretário também, a senhora tem conhecimento que o secretário também fez ou faz visitas técnicas? Não. No termo de visita está lá. Quem acompanhou a visita da empresa e da secretaria, e em geral o secretário depois assina o atestado. Ok. Agora, quem realiza a visita técnica, a senhora sabe dizer? Não. Aí tem que pegar os atestados todos e ver, porque cada um é um, às vezes marca mais de uma num dia e eu acho que eles não vão junto, cada pessoa faz um. A senhora sabe me dizer se o Edson Nasser fez ou faz visitas técnicas? Não sei te informar. A senhora não sabe se de alguma vez ele constava o nome dele nas visitas técnicas? Eu teria que lembrar, né? Pode ser, ele era secretário adjunto, provavelmente deve ter realizado alguma. Ele, Laírton, o outro que é adjunto. Não, porque, na verdade, assina o secretário. Quem realiza vai ter o nome lá em cima. Eu teria que estar lendo atestado por atestado, né? Eu só vejo que foi feito o atestado. Agora, a Secretaria de Serviços, apesar dela ter diversas tarefas, ela não tem um quadro tão grande. Nós temos um secretário jurídico e 2 secretários adjuntos. E a senhora não recorda agora, não poderia ser capaz de afirmar se ele fez ou não fez. Mas então, é o que eu falo. É uma secretaria de serviço. Eu não trabalho só para a Secretaria de Serviço, eu trabalho para todas. Sim. Obras faz visita. Você acha que eu vou lembrar quem faz visita de obras? Então, fica uma coisa assim, uma pergunta muito específica para mim lembrar. É como eu pegar assim, uma licitação e lembrar daquela licitação específica. É difícil, o nosso volume de serviço
É muito grande. Dona Eu tenho 30 anos de prefeitura na cabeça para lembrar de coisas específicas. Dona Cida, não tenho dúvida nenhuma Já não ajuda mais. da quantidade de trabalho que a senhora e os demais colegas da senhora têm, mas é porque nós estamos falando, a senhora foi chamada aqui para prestar esclarecimentos sobre, inclusive, as últimas licitações. Eu achei que talvez a senhora pudesse, não que a senhora tenha obrigação, mas achei que a senhora pudesse pelo menos dar uma olhada. Deixa eu só terminar, por favor. A senhora pudesse pelo menos dar uma olhada no processo e verificar sobre aquilo que nós vamos perguntar. Os processos não estão na prefeitura. Deixa eu só terminar, por gentileza, senão a gente não consegue, né? Por gentileza. Até porque, senão a gente vai... nós estamos falando sobre a empresa do lixo, né? Sobre o serviço de lixo, sobre a licitação, sobre a OS, e isso foi recente, né? Não sei se a senhora está sabendo, mas nós tivemos uma mega operação da Polícia Civil aqui, não sei se a senhora está sabendo disso. Nós temos um ex-secretário preso, nós temos pessoas sendo investigadas, nós temos denúncias de lavagem de dinheiro. Então, não sei se a senhora está sabendo disso, mas é por isso que está havendo essa ceia aqui. Mas, enfim, eu fiz essa pergunta porque é importante para nós saber quem foi que acompanhou, se aquilo que foi afirmado, inclusive pelas pessoas que passaram aqui anteriormente, possa ser confirmado ou não pela COPEL. Por último, dona Cida, a senhora sabe ou me dizer se o secretário, então o secretário Carlos Vissec, quando fez as suas licitações, por exemplo, para as empresas a empresa que toma conta do monitoramento da cidade, se ele por algum momento indicou a senhora, ou pediu a senhora, ou acompanhou de perto, presencialmente, o processo licitatório desse serviço, se ele de alguma vez chegou à sala de licitação, acompanhou de perto esse processo? Deixa eu te explicar. Independente de ser secretaria jurídica ou qualquer secretaria, os secretários diretamente podem acompanhar todo o processo. Qualquer pessoa pode, né? Então, principalmente os secretários que estão interessados. Especificamente da guarda, eu não me lembro se ele foi eletrônico. Eu acredito que ele tenha sido eletrônico. No eletrônico, ninguém consegue acompanhar nada. A gente não sabe o nome de ninguém até o horário de vencimento. Então, não tem como pedir nada antes disso. Bom. E quanto você estava falando da visita, eu não pude olhar nada desses processos, porque esses processos não estão na prefeitura. Nenhum deles. Então, não daria para ver nada antes de vir aqui para responder para vocês. Porque os atestados de visita estão no processo. Tanto as primeiras vias que foram feitas pela secretaria, quanto as vias das empresas que participaram. Só para quem está acompanhando, e a COPEL aqui, a última aqui, novo presidente. Esses processos estão onde? A Polícia Civil levou todos esses processos. Só para confirmar. Então a polícia levou esses processos? Todos esses processos. Ok. Bom, senhor presidente, aí só quero agradecer, dona Cida, pelo esclarecimento. Obrigado, vereador. Só para finalizar, dona Cida, que a gente vai sempre formulando de acordo com as respostas, para a gente poder ter um entendimento maior. Primeiro, eu não acredito, sinceramente, que o Tribunal de Contas vai reprovar qualquer conta se o setor de compras analisar a documentação de um processo emergencial. Isso, realmente, você pode não fazer uma norma obrigando, mas, por segurança, deveria analisar. Isso é um posicionamento meu como gestor público, né, que eu tento gerir, né, tento ajudar a cidade de Arujá, e a fragilidade está aí. Se a secretaria toca um projeto emergencial do jeito que ela quer, ou seja, pode se tocar do jeito que ela quer, praticamente quem tem a parte técnica, que é a COPEL e o setor de compras, só vai homologar. Então, é muito frágil. Né? Isso é um posicionamento. Uma outra coisa que a senhora falou, e eu não entendi muito bem. Então, quer dizer que vocês só analisam a documentação da vencedora. Por favor. No pregão, só do primeiro colocado. Teve os lances, eu vou analisar a documentação daquele que venceu os lances. Está correto, é ele que é o vencedor. Analiso dele. Os demais documentos permanecem em envelopes fechados até 10 dias depois da homologação. Depois de homologado, as empresas podem retirar esses documentos ou então eles são destruídos. E quando você falou, a COPEL não homologa nada de emergencial, eu só faço publicação.
Então, por isso, só Entendeu? publica. Não, né? não assino nada, não tenho responsabilidade nenhuma por um emergencial. É Não. tudo a responsabilidade do gabinete do prefeito. Então, é isso que eu estou citando, que é a fragilidade. Né? A nossa segurança está no trâmite. Mas, infelizmente, a lei determina isso. Né? Então... mas a gente vai trabalhar até que para os futuros prefeitos tomem essa iniciativa e coloquem, sim, que passe essa documentação, sim, porque ele terá muito mais segurança para poder dar andamento e não estaria acontecendo hoje o que está acontecendo no nosso município. Uma outra. Então, é só no caso de pregão. A senhora, como disse, a modalidade utilizada para essa empresa específica do contrato do lixo não foi pregão eletrônico. Não, o lixo foi um pregão presencial. No caso de pregão presencial, é analisado toda a documentação de todas as empresas? Não, só do vencedor. A lei de pregão é uma só vencedor. Seja no eletrônico, seja no presencial, só vencedor. Então, olha aí onde está um grande problema. Né? Ou seja, essa documentação da segunda empresa que hoje está na cidade de Arujá também não foi analisada, porque foi chamada a segunda. E temos um problema maior ainda. A segunda, ela provavelmente tem que ter trazido toda a documentação. Essa fala não podemos ter, provavelmente. A gente tem que ter essa documentação e tem que ter analisado. Também não foi feito pelo Departamento de Compras. Não, perfeito, Cida. Eu vou pedir mais uma vez, eu sei que a gente acaba ficando ansioso em responder, é que está sendo gravado e a gente precisa fazer uma ata. Então, sim, todas as vezes que eu te falar e você responder em cima do que, enquanto eu estou falando, não vai ser entendido, até lembrar mais uma vez aos internautas que essa oitiva está sendo filmada, está sendo ao vivo pelo site da Câmara e pelo Facebook. Né? Então, até para as pessoas que nos estão acompanhando em casa, em respeito a eles, é importante que a gente consiga falar claro para que eles entendam, né, que tanto a sua intenção quanto a nossa é esclarecer isso da melhor forma possível, porque você é uma funcionária de carreira, né, com mais de 20 anos da prefeitura, a gente sabe da sua qualidade, não só sua, como de todos os membros que lá estão. Então a gente precisa analisar quais são os erros que hoje a prefeitura de Arujá vem apresentando e fechar todas essas brechas. Sim. Eu acho que daqui a gente tem que sair com essa solução para que nunca mais a cidade de Arujá possa ser citada em nenhuma dessas situações que hoje ela é citada. Então, continuando meu raciocínio, então é muito frágil. Ou seja, a gente já soube de empresas que desistiram. Eu ganhei e desisti, chama-se a segunda, sem analisar a documentação também. Então, realmente é muito triste dessa forma que a gente está agindo. Não sei se todas as cidades agem assim, a Lei 8666, que é o que eu sempre digo, é uma lei onde facilita, né, e muito para que pessoas mais intencionadas e empresas que se conversem antes acabem ganhando. Infelizmente, ela só avaliza, né, tudo que pode ser feito de mal no setor público. Cida, por enquanto era isso. Muito obrigado, né, pelas suas informações. Né? Vou abrir para você terminar os parênteses que você queira fazer, né? Mas fica muito frágil. Né? E outra coisa também, até para esclarecer para a população, que hoje nós não estamos fazendo perguntas específicas com afirmações, porque não recebemos ainda os contratos que solicitamos, né? Estamos esperando que a prefeitura nos responda, né, a cópia desses contratos para que a gente possa analisar sim e ver quem fez a visita técnica A, B ou C, porque aí a gente pode com precisão falar, olha, aconteceu isso, isso e isso. Aí a gente pediria um esclarecimento técnico do setor, que será o setor de vocês, né? E só uma última observação, dona Cida. A gente está com uma documentação aqui, se a senhora ou os demais gostarem no final, uma declaração de comparecimento, tá bom? Aqueles funcionários que precisarem, que vocês estariam em horário de serviço com a prefeitura, né? Esta comissão irá fornecer para vocês, para que não tenha nenhum tipo de dano no emprego de vocês, no serviço de vocês. Por favor. Quando você falou assim, a empresa que ganhou, ela desiste, aí chama o segundo. Não, a empresa, sempre que ela ganha, ela tem um contrato a cumprir. E para ela não renovar esse contrato, ela também tem que avisar com antecedência. Ela avisando com antecedência, se faz nova licitação. O emergencial é uma coisa à parte. É quando não dá tempo de fazer uma nova licitação. Ocorreu alguma coisa que não teve como fazer uma nova licitação. Então eu vou reformular minha pergunta, para não ficar dúvida.
A primeira empresa ganhou o pregão eletrônico, perfeito, ou qualquer forma de pregão. Sim. Eu não assinei o contrato, então eu não assumi a responsabilidade sobre finalizá-lo. Ou seja, eu ganhei e fui informado. Aí eu tive algum problema administrativo e falei, olha, eu não quero mais assumir. A segunda empresa automaticamente se consagra vencedora, porque não é preciso ter feito uma nova licitação, que houve a desistência da primeira, né? Neste caso, a segunda teria toda a sua documentação analisada antes de assinar o contrato ou não? Teria, porque eu estaria com os documentos dela ainda. Porque, em geral, o contrato sai até 10 dias depois da homologação. O contrato, a empresa desistiu de assinar o contrato, aí eu tenho como chamar segunda, porque eu vou estar com a documentação dela lá. Então, é perfeito. só depois de um certo período que eu não tenho mais essa documentação. Então, perfeito. Mais uma vez, gostaria de agradecer a sua presença, dona Cida, né, parabenizar pelo trabalho que faz na Prefeitura, né, agradecer a presença dos vereadores aqui que estavam presentes, dos membros desta comissão, a vereadora Ana Poli, da vereadora professora Cristo Barreto, do relator desta comissão, Rafael Laranjeira, do vereador Júlio do Caicã e do vereador Renato Bispo Caroba. Na condição de presidente da Comissão Especial de Inquérito constituída pela Portaria 2261 de 2020, declaro encerrados esses trabalhos. Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa segunda oitiva do dia, né, com a presença do membro desta comissão, vereadora Ana Poli, da nossa vice-presidente, professora Cristo Barreto, do vereador Júlio do Caicã, do nosso relator desta comissão, Rafael Laranjeira, e do vereador Renato Caroba. Na condição de presidente da Comissão Especial de Inquérito instituída pela Portaria 2261 de 2020, declaro os trabalhos abertos. Inicialmente, gostaria de informar que está sendo ao vivo, né, esta oitiva, tanto pelo Face quanto pela página da Câmara Municipal de Arujá, e manteremos as mesmas regras das oitivas anteriores, onde os membros da comissão terão tempo ilimitado, assim como o inquirido, para responder, e os demais vereadores terão 3 minutos para fazer suas perguntas e mais 1 minuto de réplica, se assim for necessário, podendo a mesa deliberar tempo maior para aqueles que acharem necessário. Então, gostaria de convidar para se juntarmos junto a nós na mesa o senhor Eduardo Roberto Casarini. Obrigado, Eduardo. Vamos, sem mais delongas, vamos iniciar, né, que a gente já estamos um pouquinho atrasado. Eu vou repetir algumas das perguntas que eu fiz, porque a gente, hoje, como eu citei agora há pouco, a gente quer saber mais ou menos como funciona o processo dentro da diretoria de compras, né, do departamento de compras da Prefeitura, para posteriormente, com a documentação, a gente possa fazer perguntas objetivas, né? Qual a sua função exercida a partir de 2017, e qual o setor que o senhor está? O senhor também é do departamento de compras, né? Qual a função que o senhor exerce lá? E quais as funções que o senhor exerceu na Copel de 2017 até a data de hoje? De compras. Tirando para assinar algum documento que ele tenha que assinar, nenhuma frequência. O secretário-geral da Prefeitura, Jones? Mesma coisa, só quando precisa assinar algum documento. Prefeito José Luiz Monteiro? Não. Não tem frequência no departamento. O nosso vice-prefeito, Márcio de Oliveira? Também não é frequente no departamento. Os secretários, Leandro Larini e a secretária Carmen? Apenas quando precisa assinar algum documento. Tirando isso, não. Como é feito, né, em que parte que o senhor pode, que a Cida respondeu agora há pouco, como é elaborado? O senhor tem alguma participação na publicação, né, desses contratos emergenciais e de que forma ele chega na secretaria? Não, a participação nos contratos emergenciais é apenas para publicação mesmo. O senhor
trabalha lá há quantos anos, né, nesse setor? 14 anos. 12 anos. Então, a pergunta cabe ao senhor. Eu gostaria de saber, da forma que o senhor entende e da forma que é conduzido, essas prorrogações de contratos emergenciais. Temos uma lei específica, né, que é uma lei que permite até por 6 meses, né, e tivemos um contrato com uma OS no município de Arujá, no qual se perdurou por mais de 8 meses. Né. O senhor vê isso constantemente lá? Quantas vezes o senhor se lembra ou sabe que aconteceu que um contrato emergencial durou mais do que o tempo regulamentado por lei? Não tenho conhecimento, porque na verdade esse não é exatamente a minha função dentro do departamento. Né? Como eu faço mais compras diretas e só faço o apoio à licitação, então eu não posso te responder sobre isso, porque não é pertinente ao meu trabalho diário. Na data da empresa, né, do pregão que houve como vencedora a empresa Centeleste, foi noticiado, há até um boletim de ocorrência com esse fato citado, de uma confusão na porta da prefeitura próximo ao setor de compras, próximo ao departamento de compras. O senhor chegou a ver algum movimento estranho? O senhor chegou a ver, quando o senhor estava entrando ou saindo da dependência da prefeitura, algum tipo de movimento atípico das datas de pregões? Não, nesse dia exatamente, porque na verdade se ocorreu alguma coisa, deve ter ocorrido da porta para fora da prefeitura. A porta do departamento de compras não fica próxima à porta da prefeitura. Então, se ocorreu alguma coisa, não foi de nosso conhecimento. Tá. O senhor conversou com alguém antes de vir para cá? Alguém solicitou que o senhor respondesse de alguma forma essas perguntas ou não? Não, a pergunta é só porque você falou nós, né? Nós seria todos do departamento. Então, a pergunta é muito pessoal, porque da mesma forma que o senhor estava lá dentro, alguém pode ter chego após a data do início do pregão, porque lá dentro do departamento de compras há diversos funcionários, eu acho que são 7, né, funcionários que vocês têm. 5. São 5, né? Então, um outro que não estava lá dentro. Então, a pergunta é sempre bem objetiva, né? Por isso o questionamento de alguma informação. Uma outra pergunta. Só para... Claro, pode. Quando eu digo nós, é porque se tivesse chegado no conhecimento de qualquer um de nós, com certeza todos seriam informados e a licitação não ocorreria. Perfeito. Então, essa é uma informação importante. Se tivesse havido qualquer tipo de tumulto, mesmo na porta da prefeitura ou na sala, os pregões são cancelados? Nunca ocorreu, para a gente ter uma base para dizer, mas com certeza, se chegasse ao nosso conhecimento, seria acionado o jurídico e a gente teria tomado as devidas providências, né? Mas não tivemos nenhuma informação a respeito do que ocorreu da porta para fora da prefeitura. Então, eu vou fazer a pergunta para a gente poder ter a resposta, porque então o senhor não viu a presença nesta data do senhor Jonce ou do senhor Edson Nasser na porta da prefeitura ou próximo à sala? Não. É que o senhor Edson, ele, na oitiva dele, ele deixou claro e falou aqui que ele, na saída, ele viu esta confusão, né? E até ela é notória porque há indícios de haver até um boletim de ocorrência quanto a esta confusão que houve na porta, né? Eu vou passar a palavra para a minha membro da comissão, vai fazer pergunta? Ana Poli. Bom dia, obrigada aí, Eduardo, né, por Bom atender dia, aqui a nossa solicitação. Normalmente, a comissão, como que ela organiza, desde da abertura, o exame, até chegar lá no julgamento, como que vocês distribuem? Quem que abre, né, os envelopes quando é presencial? Normalmente, quando a Maria Aparecida está presente, está trabalhando, não está de licença ou não está de férias, é ela que faz essa organização. A gente fica como um apoio a ela durante a abertura, entendeu? Mas é ela que faz a abertura. Porque até chegar, como que vocês distribuem? Então abre, aí a própria comissão, que eu quero dizer assim, a função, né?
Então sempre é a Cida, mesmo se ela não é a presidente, ela que abre os envelopes e os membros, os demais membros, qual que acaba sendo a função? A gente dá um suporte a ela. É que, normalmente, quando é pregão presencial, tem um pregoeiro, não é a comissão. Então, normalmente, o pregoeiro é a Cida. Ah, entendi. Mesmo não sendo ela presidente, então ela... Não são comissões distintas. Quando é pregão presencial ou eletrônico, tem um pregoeiro. Não tem participação da Copel. É uma portaria de pregoeiro. Você entendeu? Certo. Você se recorda se teve algum recurso em 2018, 2019, 2020 não, né? Mas 2018, 2019, nas licitações da saúde, na limpeza urbana? Recordar especificamente fica difícil, mas não é uma coisa rara de acontecer ter recurso em licitação. Porque normalmente quem perde não quer perder, né? Então, sempre ocorre de ter recurso, de ter algumas manifestações, no caso de pregão presencial, manifestações por escrito, que depois vira recurso ou não, dependendo da empresa, entendeu? Tá certo, então. Obrigada. Só uma observação. Você foi presidente em 2018, né? Você respondeu agora há pouco. E mesmo você na presidência, quem elabora os editais é a Cida. Então, qual é a função do presidente na Copel? Mesmo mudando os membros, todo o serviço bruto, todo o serviço mais técnico recai sobre ela. Então, qual é a função do presidente da Copel? Se, independente da composição, quem vai sempre ditar a forma que vai andar é a Cida. O presidente trabalha em conjunto com a Cida pela experiência dela em licitações, entendeu? Porque, na verdade, no final, quem assina é o presidente, né? Então, com o apoio da Cida, a gente trabalha lado a lado para analisar a documentação, para que a nossa própria inexperiência também não incida em erros. Não, eu entendo, né? Mas, Eduardo, você tem 12 anos lá. Você não é inexperiente. Com todo respeito, eu sei que você sabe muito mais da sua função, mas eu estou aqui na Câmara há 7 anos e acredito que seja um vereador experiente, né? Você está lá todo esse tempo com essa regra, né, que vocês têm lá, vocês seguindo lei, é apenas um fato preocupante, porque se a composição muda, mas como se muda apenas os membros, seria alguma coisa feita realmente só para cumprir uma lei, mas na prática não se altera nada. Não, mas o presidente está ciente e ele participa a Cida serve só como um suporte de experiência mesmo para evitar que passe algum erro na conferência da documentação. Perfeito. Com a palavra, o vereador Renato Carola. Senhor presidente, bom dia. Agradecer por atender a ceia aqui. O tempo que o senhor ficou, ou que o senhor faz parte da Copel, o senhor fez algum edital? Já chegou a realizar algum edital? Ou todos eles são feitos pela Cida? Principalmente os de licitações de grande porte são a Cida que elabora. Tá, então o senhor nunca fez o edital de nenhuma licitação de grande porte? De grande porte, não. O que o senhor considera a licitação de grande porte? Chamadas públicas. Você poderia falar mais perto? Chamadas públicas, contratos grandes. Tá. O chamamento público da saúde, o senhor considera de grande porte? Sim. O da empresa de lixo? Também. Então todos eles foram feitos pela a colega Cida que esteve aqui agora, certo? Sim. Mesmo quando ela não era presidente? Sim, porque a experiência dela evita de cometer erros na elaboração do memorial coletivo. Ok. O senhor sabe dizer, então, o chamamento para a saúde, todos eles foram feitos por uma única pessoa? O edital de chamamento? Sim. Quem era o pregoeiro? O senhor sabe dizer quem era o pregoeiro em 2018? Do pregão 25? Isso.
Em 2018 era eu. Era o senhor. Uhum. Esse foi o pregão responsável pela contratação da empresa de lixo, inclusive. Sim. Nesse dia o senhor não viu nada de anormal? Ocorreu Nada tudo? de anormal. Não, por favor, sim. Nada de anormal. Bom, é isso, senhor presidente. Só atentar a questão do edital, as realizações dos editais, só que também me chamou a atenção, senhor presidente. Agradeço pelas explicações. Obrigado, nobre. Vereador Júlio do Caicã, com a palavra. Bom dia, Eduardo. Obrigado pela Júlio. presença. Eduardo, você tem algum conhecimento sobre algum incidente que aconteceu na licitação, nessa última aí do final do ano? Não. O pessoal comenta que teve umas encrencas do lado de fora e tal. Não. Não está sabendo de nada, né? A dona Cida, ela colocou a questão, né, dos processos elas estarem com a Polícia Civil, né? Não tem uma digitalização desses processos na prefeitura? Não tenho conhecimento. Não tem conhecimento. Ok. E quanto ao grupo do COPEL, né, tecnicamente falando, fica entre vocês mesmos que fazem as seleções. Geralmente a secretaria jurídica ou de governo, o pessoal faz alguma interferência para poder indicar algum membro? Não que eu tenha conhecimento. Ok. São várias modalidades de licitações que são realizadas, né? E algumas são presenciais, outras eletrônicas. O que faz com que vocês façam uma escolha de presencial ou eletrônica? Qual que seria a maneira de escolha? Aí seria uma pergunta mais propícia para Maria Aparecida, porque... Aí seria uma pergunta mais propícia para Maria Aparecida, porque é ela que cuida dessa parte de inicialização do processo. Entendi. Principalmente de pregão, normalmente ela é a pregoeira. Ok, então. Bom, por enquanto seria esses temas que a Cida ela colocou bastante questões também. Presidente, por enquanto seria só isso. Obrigado, Eduardo. Obrigado, nobre par. Então, gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer a presença do amigo Eduardo, falar que respeitamos muito o seu trabalho, assim como de todos da COPEL, sabemos que vocês são excelentes profissionais, e como você mesmo viu, estava acompanhando, você deve ter percebido e trabalha lá, então você percebeu como que essa lei 8666 é uma lei frágil. Então nós temos que tomar todo o cuidado do mundo, de hoje em diante, já deveria a prefeitura estar tomando esse cuidado, com esses contratos emergenciais, com esses pregões eletrônicos, né? Ter um novo critério, analisar também a documentação da empresa que ficar em segundo lugar, mesmo posteriormente, para que se haja necessidade de chamamento, esteja tudo ok. Então, gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer os internautas que estão nos assistindo, né? Agradecer a presença do vereador Júlio do Caicã, do vereador Renato Bispo Caropa, da vereadora, membro desta comissão, Ana Cristina Poli, do vereador, membro desta comissão, relator Rafael Laranjeiras, da vereadora, vice-presidente dessa comissão, vereadora Cristiane Araújo, mais conhecida como Cris do Barreto, e agradecer mais uma vez a sua presença, Eduardo. Então, na qualidade de presidente da Comissão Especial de Inquérito instituída pela Portaria 2261 de 2020, declaro encerrados os trabalhos. Bom dia a todos. Mais uma vez aqui, agradecer a presença de todos. E na qualidade de presidente da Comissão Especial de Inquérito instituída pela Portaria 2261 de 2020, declaro os trabalhos iniciados. Gostaria de convidar para que sente-se junto a nós, na mesa, o Leandro Pereira Ferreira. E também gostaria de agradecer a presença dos vereadores Júlio do Caicã, do vereador Renato Bispo Caroba, da vereadora Ana Poli, do vereador Rafael Laranjeiras e da vereadora professora Cris do Barreto. Leandro, seremos bem objetivos, né, assim como foi a última, né, porque
porque a gente gosta de falar, quem está nos assistindo agora, né, deixar claro que está sendo ao vivo, tanto pelo YouTube quanto pelo site da Câmara, né, essa audiência. E deixar claro que a gente quer saber mais ou menos como funciona o trabalho específico de cada um de vocês, né, a rotina de trabalho. Porque hoje a gente ainda não está conseguindo fazer perguntas a respeito da documentação dos processos, porque até o momento não recebemos esses processos aqui, para que a gente possa analisar ele num todo e ver aonde se houve algum problema, algum erro. Ok. Né? De início, o senhor ficou sabendo, o senhor presenciou uma ação da Polícia Civil na Prefeitura de Arujá em busca desta documentação. Eles levaram os processos específicos, se o senhor tem conhecimento, ou eles apenas levaram alguma cópia em pendrive? Não tem conhecimento, vereador. Então, no setor que o senhor trabalha, não houve nenhum tipo de busca e apreensão? No setor, não. Tá. Qual a função que o senhor exerce na Copel, ou exerceu nesses anos de 2017 até hoje, que é 2020, e qual a sua função e sua rotina de trabalho dentro do departamento de vendas? Só vou pedir para o senhor falar perto do microfone, um pouquinho alto, para a gente poder gravar. Obrigado. Tá bem. Na verdade, eu mexo mais com compras diretas, né? Então... E qual a sua posição na Copel de 2017 para cá? Eu não vou lembrar, mas eu fui presidente, mas não lembro se foi 2017 ou 2018. 2017 foi a Cida, presidente. 2018 foi o Eduardo, né? Que falou agora há pouco aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Leandro, você foi em 2019. 2019. Isso. E o Helder é o presidente atual exato. da comissão. Né? Quando o senhor era presidente da comissão, quem era o responsável por formação dos editais, né? Quem fazia o trabalho mais pesado, ou seja, a elaboração de tudo que se passava lá? Geralmente os editais são a dona Cida que faz, né? E quando não é ela? Porque geralmente não seria... Quando ela não está, é o presidente. No caso, em 2019 era eu. O senhor fez algum edital quando o senhor foi presidente? Alguns sim. O senhor lembra qual edital o senhor fez? Não lembro, não lembro. Qual a sua rotina de trabalho dentro do... Fala um pouquinho, o senhor falou que trabalha... Compra direta. Na né? compra direta. Como se funciona uma compra direta? Como que chega essa ordem de serviço? Como é feita ela? É apenas feita por... como eu posso falar para você? Com orçamentos? Ou a compra direta tem alguma coisa mais específica, tipo um edital, alguma formulação? Como é feita uma compra direta? O pessoal da secretaria elabora a solicitação com as propostas e eu analiso para ver se está dentro do mercado, os valores, né? A gente insere no sistema e depois joga no sistema Aldesp, que é do Tribunal de Contas. O senhor alguma vez presenciou, até quando o senhor era presidente, agora em 2019, o senhor, algum secretário o procurou pedindo até referente a esse contrato da Centerleste que foi feito na época que o senhor era presidente? Mas só te cortando, é porque assim, do contrato da Centerleste foi feito pregão, e a Copel faz convite e tomada de preço. Então, o pregão, você como presidente da Copel não participa? Não, pregão não. Seria o pregoeiro do ano? Pregoeiro. Perfeito. Mas mesmo assim, esse ano de 2019, o senhor foi procurado por algum secretário ou por algum funcionário da prefeitura solicitando que seja feito dado algum tipo de favorecimento a alguma empresa que estava tentando fazer algum contrato com a prefeitura de Arujá? Não. O senhor alguma vez presenciou a participação do Edson próximo à sala
do departamento de compras ou na data de licitações próximo a vocês ali nas datas específicas de licitações ou pregões? Não, o Edson, na verdade, só passava lá para assinar alguns documentos, né? E o Jonce? O Jonce também não. O Jonce, ele assinou algum documento lá com vocês ou não? Como ele é responsável pelo gabinete, algumas solicitações que ele tem que autorizar, sim. Alguma vez você, como membro da Copel, participou de alguma reunião na sala do prefeito ou na sala do Jonce? Não. Agora vamos continuar na mesma linha da pergunta. Alguma vez o senhor presenciou o senhor atual prefeito José Luiz Monteiro na sala de licitações durante um pregão, ou na mesma data, próximo ao local que estava vendo? Não, nunca. O vice-prefeito Márcio de Oliveira? Também não. O então secretário de Serviços e Governo, Leandro Larini, ao qual foi quem assinou o contrato com essa empresa Centerleste? Não, também não. A secretária de Saúde, Carmen? Também não. O senhor tem conhecimento como funciona o trâmite de um processo, de um contrato emergencial? Emergencial, na verdade, o secretário de praxe, né? Todos os secretários, eles fazem eles elaboram as propostas, eles solicitam, entre a secretaria, o gabinete e o jurídico. Só vai por Copel, na verdade, para fazer a publicação. No ano que o senhor presidiu a Copel, houve algum contrato emergencial? Não. Não que eu me lembre. Na data do pregão da empresa Centerleste, ao qual é alvo da operação da Polícia Civil, foi citado uma confusão na porta da prefeitura, no qual alguns agentes públicos estavam próximos do local. O senhor presenciou ou o senhor viu algum deles lá, ou o senhor Edson? Isso foi no ano de 2019? Ano de 2019. Eu estava de férias o período, não sei te falar. O senhor estava de férias durante o pregão? Porque eu saio sempre, geralmente tem que ver o período que foi. Se eu não me engano, foi em dezembro, eu estava de férias em dezembro. Perfeito. E quando o senhor estava de férias, quem assumiu a Copel? Então, a Copel é o vice, eu não vou lembrar quem que era o vice na época. Perfeito. Essas informações que nem na próxima vez que nós convidarmos vocês para vir aqui, teremos tudo isso detalhado, saberemos em concreto quem era o presidente, quem era o vice. Porque, infelizmente, hoje, a prefeitura até o momento não mandou a documentação que solicitamos. Ouvimos em bastidores que a Polícia Civil teriam levado essa documentação, mas como vocês também não têm ciência, a gente precisa de uma resposta oficial da prefeitura, né, até no máximo mais uma semana. Se não chegar, infelizmente, vamos ter que fazer uma diligência até a prefeitura, porque a gente tem que dar início em cima dos processos, porque hoje a gente está ouvindo mesmo como funciona e se houve a ingerência de algum funcionário quanto a vocês. Mas a gente realmente precisa ter a certeza do que está no papel, né, como você mesmo citou e todos os que passaram aqui citou, que fazem de acordo com a Lei 8666. Né? E a gente fica muito triste com o trâmite, ou seja, os grandes contratos que nos deram problema passaram simplesmente por um parecer, né, um parecer jurídico, e isso mostrou a fragilidade que temos hoje na nossa Prefeitura de Arujá. Então, o senhor não presenciou, nem o senhor estava de férias, né? O senhor não pôde ir. Então, eu vou passar a palavra para a vereadora Ana Poli. Não, sem perguntas? Então, eu vou passar para o vereador Renato Bispo Caroba. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Leandro. Bom dia. Leandro, o senhor comentou aqui agora que o senhor é responsável mais pela compra direta. Correto. Né? Alguma vez algum secretário o indicou ou sugeriu a realização de orçamento com alguma empresa específica? Não, porque na verdade, sim, o vereador, a solicitação já vem pronta da secretaria. O que a gente faz? Eu, como sou responsável pela compra direta, eu verifico se está dentro do valor de mercado
né, eu faço outra cotação. Se tiver dentro do valor do mercado, aqui está com o menor preço. Tá, então, Entendeu? só desculpe aqui a minha ignorância, se o senhor me corrija, por gentileza. Então, quando há um pedido de compra direta da secretaria, os orçamentos, inclusive as 3 empresas, são indicadas pela própria secretaria. Isso, para compor o preço médio. Para compor o preço médio. Isso. Ok. O senhor costuma questionar ou realizar... há muitos processos em que o preço médio realizado só pela secretaria é questionado pela Copel e aí feito outro, ou na maioria das vezes se mantém aquilo que foi encaminhado pela secretaria? Não, dependendo do valor, a gente sempre verifica o valor. Tá, então, mas isso é corriqueiro? O senhor É corriqueiro. Então, mas o senhor chegou a corrigir, sabe dizer quantas análises de preço médio o senhor teve que fazer, discordando daquilo que foi feito pela secretaria? Então, geralmente eu refaço, eu vejo se está dentro do valor de mercado. Se tiver, eu pego geralmente mais 3, 4 orçamentos, se tiver dentro do valor de mercado, é o menor preço. Ok. O senhor falou que o senhor foi presidente da Copel em 2019. O senhor, só para confirmar aqui, o senhor não fez nenhum edital? Edital, alguns sim, alguns, mas não vou lembrar qual. Geralmente, quando a CIDA está com um volume muito grande de serviço, a gente faz o edital e ela só revisa depois. Tá. Os chamados, como o seu colega Eduardo esteve aqui, os chamados editais de grande porte, né, de contratações de grande porte, o senhor fez algum? Grande porte, não. Quem realiza? A dona Cida. A dona Cida. Isso. É comum o suplente realizar o edital? É normal? É comum não? Porque a dona Cida era suplente em 2019, né? Na comissão. Sim. Então, mesmo quando ela é suplente, ela faz os editais. A gente, igual eu te falei, quando menor, são coisas mais complexas, a gente faz e ela revisa. E alguns, quando são volumes maiores, igual o Eduardo falou, ela mesmo realiza. Ok. Mesmo quando está fora do preço médio, né? Retomando aqui, quando está fora do preço médio, que o senhor precisa, fora do valor de mercado, perdão, que o senhor precisa refazer isso, ou fazer análise, o secretário Leandro Larini chegou a te indicar alguém que pudesse fazer isso, ou alguma empresa? Não. Nem os seus secretários adjuntos, Laírton e o Edson? Também não. Eu estou sendo repetitivo aqui, senhor presidente, mas é bom para ficar formalizado, né? Então, a secretária Carmen ou o ex-secretário de saúde, Dr. Messias? Também não. O senhor sabe dizer como se deu o processo de contratação de um plano de saúde para os servidores municipais? E foi uma licitação, né? Os servidores está falando, né? Espero que sim, né? Espero que foi uma licitação, mas eu não lembro a modalidade agora no momento. O senhor sabe dizer se o Jonce diretamente atuou na contratação, na elaboração, indicou a alguma empresa para realizar esse serviço de plano de saúde ou não? Não. O senhor Jonce acompanhava os processos de licitação? Não. Nenhum secretário, na verdade. Nenhum secretário? Bom, senhor presidente, eu acho que... só a última aqui. Quando uma secretaria solicita uma contratação, uma compra, uma licitação, enfim, ela solicita um serviço, precisa ser feito pela Copel, por diversos secretários aqui, em outras ocasiões, já foi falado que às vezes a sua licitação não anda, né? Às vezes a sua compra não sai da outra secretaria, vocês devem ter passado por isso. Como é que os secretários pedem para vocês acelerarem o processo de licitação? Como é que é o trato de vocês e o seu trato especificamente em 2019 com os secretários para que pudesse acelerar ou não, dar prioridade ou não a determinada licitação? Como é que os secretários tratavam? Telefone, pessoalmente, por WhatsApp? Como é que Na verdade, eu nunca presenciei ninguém cobrando nada, o vereador. Assim, diretamente comigo, não. Não, né? Não. Então, talvez, se o senhor era presidente da Copel, aquilo que os secretários falavam, então, para nós em 2019, não corresponde com a verdade, então, né? Eu não entendi a pergunta. O senhor era presidente da Copel em 2019, né? Os secretários nos relatam aqui que cobravam e cobram a Copel para acelerar os processos, porque demora. Isso, Secretaria de Educação falou isso aqui, Secretaria de Saúde falou isso aqui. O senhor
O senhor, ninguém nunca cobrou uma celeridade. Então, depende da modalidade, né? Estou falando na minha modalidade, como presidente, não. Tem que ver se isso era pregão ou é outro tipo de... Não, eu não digo, não estou discutindo a modalidade. Então, mas o senhor não lembra de ter sido pressionado por nenhum secretário para acelerar? Os meus processos, pelo menos, não. Então, é isso que eu queria saber. Bom, é isso, presidente. Obrigado. Obrigado, nobre. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos, né? Agradecer aos internautas que nos assistem nesse momento, agradecer ao senhor Leandro Pereira, né? Agradecer aos vereadores presentes, Renato Bispo Caroba, Júlio do Caican, vereadora membro desta comissão, Ana Cristina Poli, vereador relator desta comissão, Rafael Laranjeira, vereadora vice-presidente dessa comissão, professora Cris do Barreto, na condição de presidente da Comissão Especial de Inquérito instituída pela Portaria 2261 de 2020, declaro encerrados os trabalhos. Bom dia a todos. Daremos início a mais uma oitiva, né, na qualidade de presidente da Comissão Especial de Inquérito instituída pela Portaria 2261 de 2020, declaro abertos os trabalhos. Gostaria de convidar o senhor Helder Luiz Araújo Coutinho, que se sentasse à mesa junto conosco, e gostaria de cumprimentar a presença dos vereadores Júlio do Caican, Renato Bispo Caroba, membro desta comissão, Ana Poli, o nosso relator desta comissão, Rafael Laranjeira, vice-presidente desta comissão, professora Cristiane, ou mais conhecida como professora Cris do Barreto, né? E, Helder, bom dia. Bom dia. Vamos começar aqui, né, de uma forma bem objetiva, né, porque e também agradecer agora, informar que estamos ao vivo, né, pelo site da Câmara, pelo YouTube, né, as pessoas que quiserem nos assistir, nos acompanhar, e deixar mais uma vez clara que o motivo de não ser permitido hoje a presença física de pessoas aqui no plenário é devido à pandemia, mas que os órgãos de imprensa têm acesso livre e estamos ao vivo. Seu Helder, primeiro eu gostaria que o senhor falasse para a gente qual a função que o senhor exerce dentro do departamento de compras na Prefeitura de Arujá. Atualmente, a função que eu exerço junto ao setor é no auxílio à parte de montagem dos processos. O senhor hoje é o atual presidente da COPEL, da Prefeitura de Arujá. Gostaria de saber quais são os trabalhos que o senhor exerce como presidente da COPEL. Nessa situação, eu auxilio a senhora Maria Aparecida com a execução do serviço. Mas o senhor auxilia ela, mas o senhor é o presidente? Isso mesmo. Então, o senhor elabora algum edital né, como presidente desta comissão? Não. A parte de elaboração de editais fica a cargo da senhora Maria Aparecida. Mas quem assina pela formulação do edital é o senhor? Posteriormente. Né? O senhor alguma vez já contestou algum edital formulado pela senhora Cida? Não. Então, a mudança dos cargos dentro da COPEL é simplesmente, não vou falar a palavra fachada porque realmente é uma palavra muito pesada, mas é mais ou menos para inglês ver, né? Porque por mais que mude o membro, quem responde sempre pela COPEL e até pelos editais e os contratos maiores é a Cida. Correto. Uma outra pergunta. O senhor sabe como é feito um processo de licitação ou de elaboração do processo de editais? O senhor pode explicar um pouco para a gente como funciona essa formulação? Pois não. A princípio, ela parte da manifestação de interesse por parte da Secretaria, no intuito de realizar a contratação ou aquisição de bem perante a Prefeitura. Posteriormente, é feita a elaboração do... depois disso, é feita a parte de memorial descritivo para que a Secretaria ela descreva de forma minuciosa o objeto a ser adquirido, o serviço a ser contratado. Posteriormente, encaminhado ao setor de contabilidade para a emissão da nota de saldo de verba. E aí sim, é feita a publicidade de todo o trâmite para poder atender nos princípios apresentados perante a Lei 8666. Depois que a Secretaria entrega essa solicitação para vocês de abertura de processo, né,
Aí sim vocês elaboram todo o edital. Após você elaborar o edital, vocês devolvem esse edital para a secretaria se pronunciar quanto ao edital ou não? A partir do edital pronto, qual o próximo processo? Após o edital pronto, é encaminhado sim para a secretaria para que ele possa autorizar essa etapa, para que seja feita a publicidade e posteriormente a modalidade a ser aplicada. O senhor tem conhecimento de alguma vez algum secretário solicitar a mudança de alguma coisa do teor deste edital? Não. Com que frequência o senhor já viu ou participou de reunião com o Edson no local de trabalho? Nenhuma. Com o prefeito José Luiz Monteiro? Também nenhuma. Com o vice-prefeito Márcio de Oliveira? Nenhuma. Com o secretário de serviço, ex-secretário de serviço e ex-secretário de governo, Leandro Larini? Nenhuma também. A secretária de saúde, Carmen? Também não. Como o senhor descreve um contrato emergencial? Como ele é elaborado? Bom, isso parte por manifestação de interesse da própria secretaria. Aí o próximo passo? Posteriormente é encaminhado para uma avaliação perante o gabinete do prefeito. Depois do prefeito? Depois é encaminhado para a COPEL para que seja feita a publicidade do ato. A análise da documentação dessas empresas que participam desse contrato emergencial e como elas são chamadas, como é feito um chamamento público, como é feita a divulgação desse contrato emergencial, quem é responsável por esses orçamentos, se for apenas orçamentos, quem é o responsável por esses orçamentos da empresa emergencial? Essas 3 perguntas. Isso tudo fica a cargo da própria secretaria. Até mesmo os orçamentos? Isso mesmo. Então, nós temos um setor de compras na prefeitura, no qual, quando se faz um contrato emergencial, a secretaria usa o setor próprio dela de compras? Porém, são situações diferentes, sim. Não, é setor diferente, mas é que nem eu vou mais uma vez afirmar aqui a fragilidade desses contratos. Porque até mesmo os orçamentos é feito, ou seja, solicitado pelo então secretário da pasta. Né? E é o setor dele onde ele tem total autonomia para fazer isso. Né? Muito triste isso. Temos sim que nos unir, né? Você como membro lá e até funcionário concursado, temos que elaborar uma forma para que a gente, de alguma forma, consiga fazer isso um pouco mais seguro. Um pouco mais não, tem que ser totalmente seguro para que a gente não tenha isso. Esse ano que o senhor é presidente, houve algum contrato emergencial até esse momento? Olha, que eu me recorde, não. O senhor, na data do pregão eletrônico, onde a empresa Centerleste saiu vencedora, houve uma confusão na porta da prefeitura, né, no qual foram citados alguns agentes públicos que estavam no momento desta confusão. O senhor viu o senhor Jonce nos arredores da COPEL, nos arredores do departamento de compras, na data desta licitação? Não tenho conhecimento. E do senhor Edson Nasser? Também não. O senhor alguma vez foi convidado a participar de alguma reunião com algum secretário na secretaria deles, ou até mesmo com o prefeito em seu gabinete? Não. Gostaria de passar a palavra para o vereador Renato Bispo Caroba. Bom dia a todos, bom dia seu Helder. Bom dia. Seu Helder, por gentileza, só para confirmar aqui, o senhor como presidente da COPEL hoje, e assim como foi os outros colegas, um outro colega do senhor, o senhor Eduardo, disse que pela experiência, quem realiza o edital é a dona Maria Aparecida, é isso? Correto. Então, este ano o senhor não fez nenhum edital ainda? Não. Como presidente? Tá. Quando é feito o edital, o senhor, aquele que é presidente, ele assina, é responsável por assinar o edital, apesar de ele não ter sido
realizador ali especificamente. O senhor tem conhecimento se antes de publicado o edital, esse edital ele volta para a secretaria ou ele é informado à secretaria para que possa analisar, e se algum secretário já pediu isso para você para que mudasse algo no edital? Não. E se o secretário pedisse a dona Cida, que é quem fizesse, o senhor questionaria? O senhor seria capaz de questionar? É possível que o senhor pudesse questionar? Ou a última palavra quem dá é a dona Cida? Bom, nesse caso, a última palavra ainda é dela. Ok. Quem escolhe a modalidade? A secretaria ou a COPEL? A modalidade ela é escolhida conforme o valor a ser exercido. Que existem algumas classificações específicas. Algumas são específicas, outras não. As que não são. Quem escolhe a modalidade? De acordo com o valor que está reservado. Ok. O senhor tem conhecimento, só para retomar aqui, o senhor tem conhecimento se houve algum pedido de mudança de edital antes que ele fosse publicado por algum secretário a dona Cida, quem fez? De forma alguma. O senhor não tem esse conhecimento? Bom, senhor presidente, acho que é isso. Obrigado, Helder. Obrigado, nobre par. Obrigado, Helder, pelo comparecimento, pelas respostas das perguntas. Mais uma vez, informar aqueles que nos assistem e também informar o senhor que não fizemos perguntas específicas a contratos, porque ainda não os temos em mãos. Estamos aguardando que eles venham. E, para finalizar, uma última pergunta. O senhor teve conhecimento de uma ação da Polícia Civil junto à Prefeitura Municipal de Arujá, do qual se levaram os processos? Não. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença. Gostaria de agradecer a presença dos vereadores Renato Bispo Caroba, do vereador Júlio do Caican, dos membros desta comissão, a vereadora Ana Cristina Poli, o vereador Rafael Laranjeira e a vereadora Cristiane Araújo Pedro, mais conhecida como professora Cris. Declaro encerrado, na qualidade de presidente da Comissão Especial de Inquérito instituída pela Portaria 2261 de 2020, declaro encerrados os trabalhos. Obrigado.